Hoje é dia de Santos Reis e eu pensei em contar em 5 minutinhos umas curiosidades sobre essa data e sobre a devoção que é tão presente, especialmente no interior dos estados de São Paulo, Minas Gerais e da Bahia. A primeira curiosidade em relação a eles é que o número 3 provavelmente foi uma criação medieval. A única referência que existe a eles na Bíblia está no Novo Testamento, no Evangelho de São Mateus. Essa passagem bíblica, na verdade, fala de 3 presentes, mas não de 3 pessoas diferentes. Outra curiosidade é a origem do termo magos. Na língua portuguesa, essa palavra gera quase imediatamente uma associação a alguma habilidade de magia, mas na origem o que eles teoricamente tinham era um grande conhecimento de astrologia, já que foi seguindo a estrela guia que eles teriam chegado ao local onde havia nascido o menino Jesus. O termo magos era como os persas chamavam as pessoas com muitos conhecimentos. Eles eram o que os latinos chamavam de sábios, os gregos de filósofos e os judeus de escribas. Bom, como eram 3 presentes, ouro, incenso e mirra, assumiu-se então que seriam 3 homens que traziam essas oferendas que tinham significados muito simbólicos. O ouro era um metal super nobre, um presente perfeito para ser dado a um rei. O incenso, que era usado durante as celebrações religiosas, era o símbolo da sua divindade. E a mirra, bom, antes de eu falar da mirra, vale dizer que ela é um óleo essencial cheiroso, extraído de uma planta espinhosa que tem propriedades antissépticas e antimicrobianas e por isso era utilizada para embalsamar os corpos. Bom, a mirra então simbolizava a humanidade e o sofrimento de Jesus e ao mesmo tempo a possibilidade da preservação do corpo do Salvador. Os 3 presentes então representavam que Jesus era o Rei dos Reis, uma divindade e ao mesmo tempo um humano passível de sofrimento e de salvação. E os homens que trouxeram os presentes foram Melquior, o mais velho deles, que veio da Pérsia e trouxe o ouro como presente, Baltazar, que veio da Arábia, trouxe a mirra, e Gaspar, o mais jovem dos 3, que veio da Índia e trouxe o incenso. O fato deles terem vindo de diferentes regiões do mundo, conduzidos pela estrela guia, provavelmente simbolizava que Jesus seria reconhecido como rei por todos os povos. Tem uma outra curiosidade associada à estrela guia. Ela só virou um cometa na Idade Média, quando o pintor Giotto, impressionado com a passagem de um cometa, resolveu incluir essa imagem nas suas pinturas da Natividade. Bom, chega de história e vamos falar um pouco sobre as tradições mais atuais. Uma coisa bastante curiosa sobre a devoção aos Santos Reis é que eles não costumam ser venerados em altares de igrejas, mas sim em pequenos presépios montados nas casas das pessoas. Eles sempre aparecem ali junto com a Sagrada Família, os pastores, o jumento e o boi. Essa cena do presépio também é uma criação da Idade Média e provavelmente está associada a uma iniciativa de São Francisco de Assis que aconteceu no Natal de 1223. Mas essa já é uma outra história. E é justamente para visitar esses presépios e relembrar as histórias do nascimento do menino Jesus e da viagem dos Reis Magos que as folias de reis vão de casa em casa todos os anos entre os dias 25 de dezembro e 6 de janeiro. Muitas folias são formadas como pagamentos de promessas feitas aos Santos Reis e isso geralmente envolve o compromisso de manter o grupo por um período de pelo menos 7 anos. As folias são grupos grandes, compostos por músicos e palhaços. Alguns dizem que os palhaços teriam a função de distrair os soldados de Herodes. Outros dizem que, na verdade, eles eram soldados que seguiram os Reis Magos até o local do nascimento do menino Jesus para matá-lo. Mas assim que o viram, imediatamente se converteram ao cristianismo e, para não serem reconhecidos e julgados, passaram a andar disfarçados. Seja como for, os palhaços e as folias promovem vários dias de muita diversão e recebê-los em casa é sempre motivo de muita emoção, de muita festa. Quer ver mais imagens, ouvir as músicas típicas e os depoimentos das pessoas que participam ativamente das Folias de Reis? Entra lá no site que tem um monte de informações bacanas.